Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá. Olha só, esta semana eu vi uma resenha sobre o Knut, do Hermann Hesse, e é um livro que eu não li, mas pretendo lê-lo e tão logo eu tomei conhecimento dessa resenha, desta obra resenhada, ainda não tinha visto nenhum comentário sobre ela, eu percebi ali a constância da liberdade individual, a jornada libertária do indivíduo, por assim dizer, que é uma constante, penso, na obra do Hesse. Eu gosto muito do Hesse. Eu não resenhei muita coisa aqui, nem no blog do Hesse, embora goste tanto dele. Aqui no canal resenhei apenas, não bem resenhei, fiz breves comentários sobre Siddhartha e sobre nenhum outro livro. Agora, uma obra que realmente foi muito importante para mim do Hesse, eu achei interessante, eu me recordei muito de O Jogo das Contas de Vidro, quando eu vi aquela resenha do Knupp. Então achei interessante fazer um breve comentário sobre a relevância deste romance de formação, e aí vem um trocadilho infame, né? Na minha formação como leitor. Eu acredito que consolidou alguém como leitor e também como pessoa, na minha formação como ser humano. Aqui nós acompanhamos a trajetória do José Servo, desde a infância até o fim de sua vida. Os últimos momentos se dão com sua morte, e falar isso não é entregar o enredo. Esse volume que eu possuo é o de 2003, edição 2003, da editora Record. Encadernação bem... Eu não sou muito fã desse tipo de encadernação. Eles colocam a sobrecapa nesse tipo de brochura meio apagada, né? Eu acho meio inútil uma sobrecapa sobre essa capa, mas era a forma com que se publicavam muitos títulos, e depois eu percebo que pararam com isso. Essa edição é 2003, foram 2 tradutores, Lavínia Abranches Viotti e Flávio Vieira de Souza, obra dedicada obviamente aos peregrinos do Oriente, em razão dessa busca por ascensão espiritual do Hesse, que está constante aqui. Mas vamos lá, voltando do que se trata O Jogo das Contas de Vidro. Nós acompanharemos a vida do José Servo. O nome é interessante, nessa coisa do servir, da servidão em seu sobrenome, e de como ele vai a Castalha. O que é Castalha? Seria uma sociedade utópica que cultua o conhecimento puro e a meditação. As mentes mais brilhantes dessa sociedade, deste período, migram para Castalha e ali irão exercer atividades puramente intelectuais. E o posto mais alto dentro de Castalha é o do Magister Ludi, ou seja, o mestre dos jogos. Mestre dos jogos por quê? Ele seria o mestre dos jogos de Avelórios, que é o jogo das contas de vidro. O que é o jogo de Avelório? Nós não sabemos, o jogo não é explicado. Essa apenas nos diz que ele é o ápice da externalização ao grande público, aliás, porque é algo que é acompanhado por todo mundo, dos maiores tópicos do conhecimento humano: matemática, música, filosofia, etc. Então, a função do mestre dos Jogos de Avelório é reunir em um evento, em um jogo, como eles chamam, os principais aspectos do conhecimento humano. Eles escolhem um tema específico, dissertam sobre isso e constroem um jogo, algo que pode ser consumido de uma forma visual até mesmo pelos leigos. É um grande evento mundial que acontece em Castalha. Já nas primeiras páginas do romance, nos é indicado, sugerido, do que se trataria esse jogo de Avelórios. Isso nunca será totalmente esclarecido no romance. O Hessel não nos dará um diagrama explicando como funciona o jogo, e isso deve partir de nós para compreendermos mais ou menos como é que se daria esse grande sopão do conhecimento humano e como ele seria exibido, materializado, por assim dizer, para poder se exibir ao público, como eu falei, até mesmo ao público leigo. Aqui é explicado que as regras, a linguagem figurada e a gramática do jogo consistem em uma espécie de linguagem oculta altamente evoluída de que participam várias ciências e artes, especialmente a matemática e a música, ou seja, a musicologia. Tal linguagem tem a possibilidade de expor o conteúdo e os resultados de quase todas as ciências e de relacioná-los entre si. O jogo de Avelórios contém, portanto, assume os valores de nossa cultura, manejando-os, assim como, na época do apogeu das artes, um pintor manejava as cores de sua paleta. Há vários mestres em Castalho, um mestre de matemática, um mestre de música, mas o grande posto realmente fica com José Servo, e chega, finalmente, antes de sua morte, a abandonar
esse posto, esse alto posto, seria o mais elevado posto, cargo da civilização humana deste período específico, para seguir uma vida simples, uma vida mais mundana, como apenas professor, tutor de uma criança, filho de um amigo dele. Isso da liberdade, sobre a liberdade em Hermann Hesse, a gente já percebe esse afã desde o início, quando ele cita profissões liberais. Algumas pessoas, alguns colegas do José Servo seguirão as atividades das profissões liberais, outros vão para o setor público, outros para a atividade meramente intelectual. E é interessante porque ele destaca isso. Mesmo nas atividades mais ditas como liberais, há muita servidão, há muita escravidão em seu exercício, porque o dito profissional liberal está tão amarrado, mais amarrado até do que outros profissionais, em convenções sociais para que possa captar clientes, para que contratem os seus serviços. É como, por exemplo, imagine um advogado, ele tem que andar bem vestido, tem que demonstrar uma boa aparência, tem que cuidar do cabelo, da barba, muitas vezes comprar um carrão que ele mal pode ter realmente naquele momento, para demonstrar sinais de sucesso profissional, para que consiga assim captar uma boa clientela. Eu acredito que esse aspecto fica bem claro nesse debate, nesse discurso, diálogo entre o mestre de música e o servo, o José Servo, quando ele está procurando caminhos para o seu futuro, que vocação, né, ele teria, que caminho seguir. Então, o mestre de música diz: Tu tens o nome de servo, meu caro, e talvez aí sua palavra liberal possua para ti tanto encanto. Mas neste caso não as leves tão a sério. Quando pessoas estranhas à Castalha falam de profissões liberais, essa expressão talvez ressoe aos nossos ouvidos com um tom sério e mesmo patético. Mas para nós tem um sentido irônico. A liberdade dessas profissões consiste em serem escolhidas pelo estudante. Isso dá uma aparência de liberdade, apesar de, na maioria dos casos, ser a escolha mais da família do que do aluno e haver muitos pais que preferem morder a língua a deixar ao filho a liberdade da escolha. Então aqui prossegue de uma forma bem mais interessante. Admitamos que existe a liberdade, mas ela só se limita ao ato da escolha de profissão. Depois disso, acabou-se a liberdade desde os estudos feitos na universidade. O médico, o advogado, o técnico estão presos a um currículo escolar muito rígido que termina com uma série de exames. Então, caso eles passem, poderão exercer sua profissão, recebem seu diploma, serão, porém, escravos dos poderes baixos, vão depender do sucesso, do dinheiro e do seu orgulho, da procura de fama, da simpatia e antipatia que despertarão nos outros. Pulando mais um pouco, em compensação, têm a liberdade de conseguir sucesso e fortuna e ser odiados pelos que não os conseguirem, ou vice-versa. É bem interessante isso. Ou seja, José Servo vai percebendo essa ausência de liberdade, ele quer se tornar cada vez mais livre. Eu acredito que se o Hess fosse vivo nos dias de hoje, na conjuntura política que o mundo se encontra, ele se voltaria para o libertarianismo, de certa forma. Creio eu, né? Penso assim. É uma obra maravilhosa. Eu estou sempre recomendando O Jogo das Contas de Vidro. Para quem desconhece, é um dos melhores livros que eu já li em minha vida. É aquele tipo de obra que realmente mexeu comigo. Quando eu digo que mexeu, né, fiz aquele trocadilho infame, né? Porque é um romance de formação, mas ajudou muito na minha formação como leitor e também despertou algo em mim, foi que acompanhar a jornada espiritual do José Servo mudou em mim a intenção de também buscar essa jornada espiritual. Não que eu tenha conseguido, digo, né, atingir algum fim peremptório, um fim realmente definitivo nessa jornada, mas estamos aí tentando, dentro do possível, e seguir a trajetória do mestre dos Jogos de Avelores em Castalha, essa civilização quase utópica, né, de Castalha. Foi muito bom, não apenas do José Servo, mas de todos os magísteres que integram Castalha e das pessoas que ali estão em sua jornada intelectual e espiritual. Então me ajudou muito nisso. Não a atingir um fim como o do José Servo, mas de procurar também seguir alguma jornada de fundo espiritual. Bem, não vou me estender tanto sobre o Jogo das Contas de Vidro, só queria sugerir essa leitura de Hess para quem desconhece, porque vendo aquela resenha do Knupt, me veio muito este livro à mente, como ele é importante para mim. Um dia, talvez, com mais calma, quem sabe, eu possa esmiuçar melhor, fazer realmente uma resenha
digna como o Jogo das Contas de Vidro do Hermann Hesse merece. Bem, fico por aqui, um abraço a todos vocês e até a próxima.